how are you today? Hello guys, how are you? I hope everybody's fine. Então hoje, gente, nós vamos desvendar um mistério que muitos estudantes de inglês, alunos de inglês têm. Na verdade, o present perfect, vocês vão ver que é um tempo verbal muito simples, muito fácil. Mas por que todo mundo faz esse bicho de 7 cabeças e não consegue entender? Porque é diferente do português, né? Então, vocês vão ver situações que a gente usa, primeiro como que ele é formado, depois interrogativa e negativa, e depois a gente vai dar as situações em que ele é utilizado. E na verdade, são 4 situações, e somente em uma situação ele é igual ao português. Então, fica muito difícil, né? Você não consegue compreender quando usar o present perfect. Então, hoje nós vamos desvendar esse mistério, vocês vão compreender e começar a praticar e usar de uma maneira bem natural, bem tranquila, tá? Eu acho que o present perfect, primeiro quebrar, né, esse bloqueio emocional com o present perfect, que ele não tem nada demais, ele é inofensivo. É só aprender, né, de forma bem tranquila, em quais situações usar, né? A gente tem, nos exemplos vocês vão ver alguns advérbios que mostram, né, algumas preposições. Então, uma vez que vocês entenderem isso, vai ficar muito natural. E é engraçado que o native speaker, né, o nativo da língua inglesa, ele usa muito mais present perfect do que simple past. Verdade. Então, vocês vão entender por que, né, que eles usam muito mais o present perfect. Isso Então, mesmo. hoje nós vamos ver o present perfect sem mistério. Então, o present perfect, primeiro a gente vai ver como que ele é formado. Então, ele é formado pelo verbo have mais o particípio passado. Então, gente, o present perfect sempre se refere ao passado. É um tempo no passado. Apesar de você falar present, ele está no passado. Por que present? Porque o verbo have, que é o auxiliar, está no presente. Então, ele é o present perfect. Então, como que você vai formar? O verbo have, aí você conjuga da maneira correta. I have, you have, she has, he has. E o particípio passado do verbo. O que é o particípio passado do verbo? Normalmente, quando você começa a estudar inglês, quando chega no passado, você recebe uma lista com 3 tempos verbais, né? Então, o primeiro tempo é o infinitivo do verbo, é o nome do verbo. Por exemplo, você tem lá go. O que é go? É ir. Aí vem o passado, went, que é foi. E o gone, que é ido. Então, o particípio passado é o terceiro tempo. Então, você vai naquela lista e você sempre vai usar o terceiro tempo. Por exemplo, buy, comprar, bought, comprou, bought, comprado. Então, 3 tempos verbais que aparecem, então a gente utiliza o terceiro tempo. Nos verbos regulares, é só acrescentar o ed. São iguais. São iguais, então travel, traveled, traveled. Study, Studied, studied. work, Worked, worked. Então, nos verbos irregulares, é só você colocar o ed. E nos verbos irregulares, aí você tem que consultar naquela listinha no começo, depois você memoriza os verbos mais importantes. E assim, eu vejo que os alunos ficam muito preocupados em decorar. Nossa, mas eu vou ter que decorar. Não, gente, não tem que ter essa visão. À medida que a gente vai usando e praticando, com a prática, a gente vai memorizando. Então não faz sentido você pegar uma lista sem contexto e ficar decorando as coisas. Não, com o uso, com os exercícios, com as frases, vocês vão aprender a usar os verbos de forma natural. E às vezes eu gosto de associar, né? Por exemplo, aqueles que têm aquela mesma terminação. Por exemplo, write, wrote, written. Drive, drove, driven. Ride, rode, ridden. Você pegou esses 3, sabe o sentido deles, você vai associar e não vai esquecer mais. Exatamente. Então, como que forma o present perfect? Com o verbo have
mais o terceiro tempo do verbo principal. I have traveled to Europe. I have traveled To Europe. Então, he has seen the movie. Então, esse aqui é o verbo to see, que no terceiro tempo, see, saw, seen. Então, he has seen the movie. He has seen the Ele movie. assistiu o filme. She has studied French. She has studied French. Ela estudou francês. Então, o has, combinando com o pronome, she has, e o verbo no participo passado. Então, she has studied French. Agora, um exercício que a gente usa aqui na escola como parte assim central da nossa metodologia é a prática. A gente só aprende as coisas praticando, treinando. Então, por exemplo, você aprendeu essa estrutura, né? He has seen the movie. Então, a gente vai fazer substituições com todos os pronomes. Né? Porque não adianta só você entender. Entendeu? Ok. Então, agora vamos colocar em prática. Então, como que a gente faz aqui na escola? Vamos fazer um exemplo para eles. Por exemplo, he has seen the movie. He has seen the movie. Aí eu vou substituindo he por she. She. She has seen the movie. And you. You have seen the movie. And we. We have seen the movie. Very good, Luciana. Então, esse exercício é um exercício que vocês têm que colocar, não, assim, a gente sugere que vocês coloquem ele em prática. Aprender uma frase, faça substituições com os pronomes. Né? Esse exercício, ele é fundamental para você chegar à fluência. Na verdade, o que a gente está introduzindo, na hora que chegar às situações, a gente vai treinar com mais vigor, né? Ok. Tá, então vamos ver. Ó. Aí, esse I have, você pode usar de uma forma abreviada. Você vai dizer I've traveled to Europe. Então, você nunca vai ouvir um americano falando I have traveled. Sempre ele vai dizer I've traveled. I've traveled. Então, I have virou I've. We have virou we've. They have they've. Isso mesmo. E se for o she e o he, a gente vai colocar o apóstrofe S. Então, she has studied French. She's studied French. Como que eu sei que isso aqui não é o verb to be? Porque esse verbo aqui está no terceiro tempo. Se fosse o verb to be, ia vir no ing. Verdade. She is studying. Como não está no ing, está no passado, a gente sabe que é o verbo have. Então não tem jeito de confundir. Olhou o verbo passado, verb to have. Ok? Yes. Então, she has studied French. She has studied French. Contraction. She's studied French. Ok. He has seen the movie. He has seen the movie. Contraction. He's seen the movie. Isso mesmo. Vocês entenderam? Então, I have, I've. He has, His. she has, She's. they have, They've. we have. With. Very good. Na interrogativa, a gente vai mudar a posição do verbo. Por quê? O have é um verbo auxiliar. Então, como ele já é um auxiliar, eu não preciso do it does. Então, eu falo, you've called your parents. Então, a interrogativa vai ser, have you called your parents? Então, é só, por isso que a gente faz esse gesto, que você vai inverter a posição do verbo auxiliar. Então, you've called your parents. You've called your parents. Question. Have you called your parents? Muito bem. E na negativa, you haven't. Have not, na forma contraída, né? Na forma abreviada, vai ser Haven't. Então eu falo, you've called your parents. You've called your parents. Interrogative. Have you called your parents? Negative. I haven't called my parents. Isso. Daqui a pouco a gente vai fazer mais exercícios para vocês pegarem. Adoro esses exercícios. Então, ó, she sent an email. Ela enviou um e-mail. She sent an email. She sent an email. Negative. She hasn't sent an email. Então, o hasn't é o has not de uma forma abreviada. Okay. Então, she hasn't. She hasn't. She hasn't
sent an email. She hasn't sent an email. E a question, que é a pergunta, é só você inverter a posição do have. Isso. Has she sent an email? Has she sent an email? Ok. Então, gente, agora vocês vão entender direitinho o que é quando que a gente usa. Primeira situação que a gente usa o present perfect é o indefinite time. Quando você fala em português, por exemplo, eu estive em Nova York há 2 anos atrás. E eu estive em Nova York sem mencionar quando, não faz diferença, né? Eu falo assim, eu estudei na PUC. Para mim não faz diferença, eu estudei na PUC há 20 anos atrás. Mas em inglês faz. Quando você define o tempo, você tem que usar o simple past. Quando o tempo do passado não é definido, você usa o present perfect. Então, muitas vezes, quando a gente está contando uma história, você não lembra quando aconteceu. Aí eu vou te contar, gente, olha, eu fui em Cabo Frio, mas estava tão bom lá, né? O sol estava maravilhoso, eu fiz, eu comi, eu bebi, eu encontrei. Eu não lembro quando, eu não vou mencionar quando. E não só você não lembra, ou quando aquela informação não é relevante naquele Faz momento. diferença. Você não precisa falar, não, porque eu fui em Cabo Frio no verão passado, aquilo não tem importância. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas em inglês faz. Então, toda vez que você mencionar o tempo, simple past. Quando você não menciona. Então, qual é a diferença entre o present perfect e o simple past para nós no português? Nenhuma. Por isso que a gente tem dificuldade de usar. Né? A gente não usa porque a gente não entende direito. Então, falou yesterday, simple past. Tirou yesterday, Present perfect. present perfect. Então, vamos ver os exemplos aqui. Então, eu falo, Luciana, ask me what's my favorite food. What's your favorite food? People, my favorite food is pizza. Okay? I love pizza. Me too. Ask me when I ate pizza. When did you eat pizza? I ate pizza last night. Então, ó, eu comi pizza ontem à noite. Ok. I ate pizza last night. O que acontece? Last night, definite time, simple past. Entenderam? Então, I ate pizza last night. Qual vai ser a pergunta? When? When did you eat pizza? A pergunta no passado. E a resposta? I ate pizza last night. Ask me what's my second favorite food. What's your second favorite food? People, my second favorite food is shrimps. Ok? Camarão. Então, minha segunda comida favorita é camarão. Ask me when I ate shrimps. When did you eat shrimps? I don't remember. I can't precise the date. Eu não posso precisar quando que eu comi. Então, eu vou dizer I've eaten shrimps. Ok? Então, quais são os 3 tempos de eat? Eat, ate, eaten. Então, eat, ate no passado, eaten. Então, I have eaten shrimps. I have eaten shrimps. When? I don't know. Time is not important. E é uma coisa que é muito capciosa, é a pergunta when, a gente só usa o simple past. Porque você tem que definir a data. Exatamente. Então, se você não sabe quando, você não vai perguntar o when. Você não pode falar when have you. Never. Nunca. Quando você for perguntar o when, que a pergunta é para quando, você tem que usar o simple past. When did you eat? Isso. When have you não existe. Não existe. Então, I have eaten shrimps. I've eaten shrimps. Ok. Qual que é a diferença de eu falar em português? Eu comi pizza na noite passada e eu comi camarão. Nenhuma. No sentido Em português não faz diferença, mas em inglês faz. I ate pizza last night, definite time. I've eaten shrimps, indefinite time. Vocês entenderam por que a gente não consegue usar? Porque
a gente não consegue compreender esse conceito. Na verdade, eu acho que os alunos tentam traduzir e como eles não Exatamente. encontram, aí eles ficam confusos. Então, se você traduzir eu tenho comido camarão, não faz sentido. Então, a tradução do indefinite time é exatamente do simple past. Eu comi camarão. Ok. Quando? Não sei. Não é importante agora. Eu tenho comido, a gente vai pro present perfect Já. continuous, que é um Vai ver outro tempo outro verbal. Entenderam? Então, vamos ver mais um exemplo. Eu falo assim, ó. I was in New York last year. Né? Eu estive em Nova York no ano passado. So, I was in New York last year. I was in New York last year. So, you say this year, This year, 2020. 2020. Last year, Last year, 2019. 2019. So, I was in New York last year. I was in New York last year. I don't remember when I was in London. Então, eu não lembro quando que eu estive em Londres. Somewhere, sometime in the past. Algum tempo lá no passado eu já fui em Londres. But I don't remember when. So, I don't remember when I was in London. I don't remember when I was in London. Então, quais são os três tempos do verbo to be? To be, was, were, been. Okay. Been. Então, be, was, were, been. E aqui o be é am, is, are, né? É, I have. Ah, não, aqui é o simple, aqui é o infinitivo. É o To infinitivo. be, o verbo ser ou estar. Aham. Was, were, no passado. Fui ou estive. E been, estado. Estado, né? Pode ser estive também. Estive também. Então, I've been to London. Eu estive em Londres. I've been to London. Have you been to London? Yes, I've been to London. Okay. Me Have too. you been to London? I've been to London. Então, como é que fica a interrogativa? Have you been? Have you been to London? Yes, I've been to London. When were you in London? I was in London in 2016. Okay. 17, I'm sorry. Vocês entenderam, gente? Então, se você falar I've been to London, eu estive em Londres. Quando? I don't care. It doesn't matter. Né? Não importa, não faz diferença. I've been to London. Mas se quiser fazer pergunta when, a estrutura de simple past. Simple past. Então, ó, I saw the movie last night. Last weekend. Oh, sorry. I saw the movie last weekend. Ok. Então, eu assisti ao filme no fim de semana passado. Então, qual que é a conclusion? Last weekend. Repeat. Last weekend. Definite time. Definite time. Simple. Past. Simple past. Quais são os três tempos do verbo see? Ver. See, saw, Seen. Ver, viu, visto. Né? Então, again. see, saw, seen. Então, se eu não mencionar quando que eu vi o filme, como é que eu vou falar? I've seen Seen the movie. I've seen the movie. Have you seen the movie? Which one? Let me see. Joker? The Joker. No. Have you seen the Joker? I haven't seen the Joker. A Star is can't Born. Have you seen A Star is Born? Yes, I've seen A Star is Born with Lady Gaga and Bradley Cooper. Okay. Okay, people. So, have you seen Joker? The Joker. The Joker. Okay. Have you seen Shrek? Aí é assim que você pergunta. Você não vai mencionar quando. Yes, I have seen Shrek. I have seen A Star is Born. Nasce uma estrela. Ok. Gente, vocês pegaram? Coloca aí nos comentários se vocês entenderam Nosso direitinho. repertório de filme também é. Ok. Vamos ver mais um exemplo. I took a course last semester. Então, eu fiz um curso no semestre passado. Ok. Raciocínio. Last semester. Last semester. Definite time. Definite time. Simple. Past. Simple past. Quais são os três tempos de take? Take, took, taken. Taken. Again? Take, Took, taken. Agora, se você tira o last semester, a frase vai ficar I've taken a course. I've taken a course. Ok? I've taken a course. I've taken a E course. se for she? She's taken a course. He? He's taken a course. They? They've taken a course. Ok. Have you taken
Spanish course. Yes, I've taken a Spanish course. Spanish course. Have you taken a business course? Yes, I've taken a business course. Okay, people. Have you taken an English course? Então, você fez curso de inglês? Vocês entenderam? Então, a pergunta vai ser have you? E a resposta, yes, I have. Or No, I haven't. Ok? Então, a primeira situação, indefinite time in the past. Todo mundo craque aí? Tem que formar frases, hein? Repetir, praticar. Ó, mais um exemplo. I bought a car 2 months ago. Então, todos os advérbios vão ser no passado. Então, eu comprei um carro há 2 meses atrás. I bought a car 2 months ago. I bought a car 2 months ago. 3 tenses of buy. Buy, bought, Bought. Bem aberto. Buy, bought, bought. Então, buy, comprar. Bought, comprou. Bought, comprado. Então, I bought a car 2 months ago. I bought a car 2 months ago. Indefinite time. I've bought a car. I've bought a car. When? I don't know. Have you bought a car recently? No, I haven't bought a car recently. Okay. What have you bought? Oh, I've bought clothes. Clothes. I've bought clothes Okay. recently. Alright. Então, gente, nós vamos fazer algumas perguntas para vocês. Aí, se vocês quiserem responder aí, ou depois responder, depois escrevendo, né, num caderno para vocês guardarem esse milagre para nunca mais esquecer. Verdade. Então, eu pergunto, Luciana, where have you been? Where have you been? I've been to Jericoacoara recently. Good. Se você quiser colocar o recently, pode colocar que não é definite time. É o recently ou então Lately, tanto faz. Né? Por exemplo, ask me, Luciana. Where have you been? I've been to Natal. Ok? Então, qual que é a tradução? Eu estive em Natal. Okay. When? I don't know. Sometime in the past. But if you respond, you use the simple past. I went to Natal 2 weeks ago. Isso. Né? Se você quiser definir o tempo, aí você vai usar o tempo, simple né? past. Where have you been? Oh, I went to Natal 2 weeks ago. Yes. Or I've been to Natal. Okay? Now, what have you bought? I've bought some books. Good. Okay, so Luciana has bought some books. What about you? What have you bought? I've bought a new computer. Really? It's not true. Well, I've bought some medicine. Okay. Okay? I've bought indefinite time. I've bought. What have you bought recently? Eu sei que na pandemia ficou todo mundo com desejo, né, reprimido. Primeiro dia que abriu as lojas, todo mundo wanted to buy something. Okay, so I've bought new clothes. Okay? Okay. Bom, what have you eaten? Recently, I've eaten eggs. I'm on a diet now, so I've eaten eggs. Okay, I've eaten some chocolate. Oh yes! Now, which movie by Spielberg have you seen? E.T.? Nossa, 2,000 years ago, No, indefinite time. Indefinite time. I've seen E.T. I've seen E.T. Or any other. I've seen Titanic. I've seen, okay? Any movie you want. Tá na pauta pra gente atualizar, tá, gente? Não precisa falar nos comentários, não, a gente tá ciente. Bom, então a primeira situação, indefinite time. A segunda situação é o recent past. O que é o recent past? Quando a gente fala em português, gente, acabei de comprar um carro, acabei de me graduar, acabei de me casar. Esse acabei de, você vai usar o present perfect com just. Entenderam? Então eu falo assim, ó. I met Mary this morning. Ok. Né? Eu encontrei com a Mary hoje de manhã. Aí eu falo, I've just met Mary. Ok? I've just met Mary. Então, como que você traduz isso? Eu acabei de encontrar com a Mary. Ok. Mas você não fala, I finished to meet
married. Não. Né? Isso fica muito portuguesado e eles nem vão entender se você falar assim. Não. Então, tudo que for no passado recente, e isso é relativo. Por exemplo, vamos supor que eu comprei um apartamento em fevereiro. É recente. Ah, até ano Né? passado, dependendo I've da just bought Bought an an apartment. apartment. Vamos supor que eu assisti o filme há 2 semanas atrás. Ok. I've just seen the movie. Então, esse just é um passado recente que pode ter acontecido há alguns segundos atrás, minutos atrás, horas atrás, ou alguns dias, dependendo, né, da importância da A ação. relevância da ação. Isso. Então, I met Mary this morning. I met Mary this morning. I've just met Mary. E você vai conjugar da mesma forma. I've just met Mary. I've just met Mary. And she. She's just met Mary. He's just met Mary. They've just met Mary. E aí você vai fazendo esse exercício. Para fazer a pergunta, have you just met Mary? No, I haven't. I haven't just met Mary. Ok. Vamos ver mais um exemplo? I sold my car last week. Né? My car was very old. I sold my car. Eu vendi meu carro na semana passada. Ok. Bem recente. Então eu vou dizer I've just sold my car. Ok? So repeat. I've just sold my car. I've just sold my car. Então, o que isso quer dizer? Acabei de vender meu carro. Ok. E existe essa estrutura em inglês? Acabei Em de... português? Em português? No. Você vai usar I just with present perfect. Ok. Então, I've just sold my car. I've just sold my car. She's just sold her car. They've just sold their car. Good. And you? You've just sold your car. Good. Question. Have you just sold your car? No. I haven't just sold my car. Have you just sold your car? No. I haven't just sold my car. People, I sold my car 10 years ago. Okay? So, I sold my car 10 years ago. Definite time. Simple past. Oh, I graduated last April. I graduated last April. Então, eu me formei, né? Graduei em abril passado. Então, I've just graduated. I've just graduated. Né? Recent past, present perfect with just. I've just graduated. Have you just graduated? No, I graduated many years ago. Ok, então a gente faz as perguntas. Luciana, what have you just bought? I've just bought Christmas gifts. Good. Who have you just seen? I've just seen my father. Okay. Where have you just been to? Oh, I've just been to Diamond Mall. Good. Who have you just kissed? I've just kissed Mila, Who is Mila? our dog. And who has just been elected president in the United States? Biden. Biden has just been elected president. Ok, people? Tá vendo? Então acabou de acontecer. É muito mais legal você falou. Biden has just been elected. Não é? Você está falando de uma maneira que os nativos falam. Pegaram a segunda situação? Recent past. Piece of cake. Recent cake. Agora Very formar easy. frases, né? I've just bought, I've just eaten, Yes. I've just called, né? Okay. Do you remember? Tinha uma música. I've just called to say I love you. É. I've just called. Alright. A terceira situação é uma ação repetida no passado, né? Muitas vezes. Uma coisa que você fez várias vezes no passado e sem definir Sem quando. mencionar quando. Sem mencionar quando. Ok. Por exemplo, I've been to Miami many times. Wow. I've been to Miami many times. I've been to Guarapari many É times. mais próximo da minha realidade. I've been to Guarapari many times. Been to Cabo Frio Many times. People, have you been to Cabo Frio many times? Mineiros love the beach. No. Have you been to Cabo Frio many times? Yes, I've been to Cabo Frio several times. Several, many synonyms. And have you been to Espírito Santo many times? Yes, I've been to Espírito Santo thousands of times. Nossa.
Não. She's gone shopping at the same supermarket several times. Ok. Né? Então, she's gone shopping. Go shopping, fazer compras. Ok. Então, she's gone shopping at this supermarket several times. She's gone shopping at this supermarket several times. Então, ela fez compra naquele supermercado muitas vezes. Então, quando você traduzir, é como se fosse um simple past, Ok. né? Só que não tem a data definida, ok? So, Luciana, where have you gone shopping at many times? Carrefour. I've gone shopping at Carrefour many times. Right, ok? E às vezes mineiro é meio sistemático, quando ele gosta de um lugar, ele vai sempre ali, né? No mesmo horário. Mineira. Né? He's seen Star Wars many times. Então ele assistiu Guerra nas Estrelas muitas vezes. Ok. He's seen Star Wars many times. I remember my youngest daughter loved Titanic. She's seen Titanic 11 times at the movies. Gente, esse caso, a Fernanda, minha irmã mais nova, ela, tadinha, ela apaixonou com Titanic. Com Leonardo Com Leonardo DiCaprio. Ela, acho que ela assistiu no cinema 5 vezes. 11 vezes. No cinema? No cinema. Meu Deus. E ela sabia as falas, né? I am the king of the world. Que gracinha. A música, devia ter uns 10, 11 anos. So, she's seen Titanic many times. She's seen Titanic many times. Now, they've played tennis several times. They played tennis several Se times. você pensar no Nadal, no Federer, né? Nadal has won a Roland Garros, I think 12, 11 times. Nossa, wow. Né? So, o Nadal ganhou Roland Garros 11 ou 12 vezes, ok? Ok. Alright. Brazil has won the World Cup 5 times. 5 times. Então, o Brasil ganhou a Copa do Mundo 5 vezes. Ok. Então, tudo que for repetido no passado, você pode usar o present perfect também. Ok. Então, algumas perguntas. Which movie have you seen many times, Luciana? Many times. Have you seen any movie? Oh, many times? yeah. I've seen, because we use this at Housecom, I've seen Shrek many times with the students. Yes. I've seen Titanic many times. And you Everyone. people, which movie have you seen many times? Porque às vezes você tá de bobeira em casa, tá passando Ghost, Pretty Woman, Não, mas tem Godfather, tem né? uns- O Poderoso Poderoso Chefão Chefão. também já assisti mais. Tem uns até recentes, tem um do Fábio Porchat, que é engraçado também. De pernas pro ar, né? They are funny Paulo movies. Gustavo também, que é Minha Mãe é uma Peça. Right. I've seen My Mother is a Play many times. Ok. Now, which book have you read many times? I've read the Bible many times. Ok? A Bíblia. Então, eu li a Bíblia muitas vezes. Have you read the Bible many times? Você já leu algum livro sem ser a Bíblia mais de uma vez? Já. Qual? Dom Casmurro. Não, mas por quê? I read when I was a teenager. And then I read at the university. And then recently I've read it. Né? Do you know that as obras do Machado de Assis são de graça no Kindle? Gente. Então eu gosto do livro, eu li de novo. Incentivo So I've read Dom Casmurro 3 times. Agora tem um livro que eu já li umas 2 ou 3 vezes também, livro mesmo. Que é, o nome dele é meio brega, mas ele é excelente. Chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. I've read this book. It's excellent. I've read 2 times. Now, which beach have you been to several times? I've been to Cabo Frio several times. Okay, and you people, which beach have you been to many times? Que praia que vocês já visitaram muitas vezes? And you? I've been to Cabo Frio many times. Which book have you read many times? You said? Okay. The Bible. The Bible, 7 Habits of Highly Effective People. Ok. A quarta situação, que é a mais próxima do português, é uma action that started in the past, então uma ação que começou lá no passado e vem acontecendo até agora. Essa é a mais próxima do português, tá, gente? Então, olha, vou dar um exemplo aqui, ó.
I opened the school in 2006, tá vendo? Lá no passado. I opened the school, Housecom, in 2006. Então eu abri a escola em 2006. Simple past. Parece que foi ontem, gente. I worked here in 2006. Eu trabalhava aqui nesse tempo, né, em 2006. And I work here today. Então, ó, eu trabalhava aqui, eu trabalho até hoje, então eu vou dizer I've worked here for 14 years. Aí você pode traduzir, eu tenho trabalhado aqui por 14 anos. Então esse é o mais próximo do português. Mas ele pode ser usado quando a ação terminou também. Pode. Como se fosse um indefinite time in the past. Pode. Mas aí vai ficar complicado para vocês. Não, Então, só tô falando com vocês que existe essa possibilidade. Não é explorar ela aqui, mas existe. por exemplo, eu falo assim, ó, I've lived in the United States for 6 months, né? Então eu morei nos Estados Unidos durante 6 meses, há muitos anos atrás. Mas vocês entenderem, ter na cabeça que começou no passado e posso acontecer até o presente. Então, I've worked here for 14 years. I've worked here for 14 years. E quando você usa a preposition for, você vai dar a duração de tempo, né? Por exemplo, eu falo assim, I've been a teacher for 35 years. Então, eu tenho sido uma professora por 35 anos. Ok. I've been a teacher for 35 years. I've been a teacher for 22 years. Really? Yes. My God. Time flies. How long have you been married? I've been married for almost 12 years. 12 years, okay? How long have you been an aunt? Quanto tempo você tem sido uma tia? I've been an aunt for 10 years. For 10 years. Okay, people? Então vamos ver outros exemplos. I've worked here since 2006. Quando você fala since, você dá starting time, quando que a ação começou. E for, a duration. Então, I've worked here since 2006. Entenderam? Então, for, duration, since, starting time. Vamos ver. I've lived in the United States for 2 years. Okay? I've lived in the United States for 2 years. So I moved 2 years ago. I'm living in the States. I've lived in the States for 2 years. I've lived in the States for 2 years. Or I've lived in the States since 2018. I've lived in the States since 2018. Então, for 2 years. Since 2018. Ok, gente? Então, for, você vai dar a duração de tempo. E since, você vai dar quando começou. Gente, atenção para a pronúncia. Eu vejo muita gente falando since. Nossa, tem demais. Tá até na nossa listinha de erros comuns. Mas a pronúncia correta é since. Since. Então, por exemplo, I've studied English for 3 months. I've studied English for 3 months. I started 3 months ago. Eu comecei 3 meses atrás. Ok. Simple past. I started 3 months ago. I started 3 months ago. I am studying now. I'm studying now. I've studied English for 3 months. I've studied English for 3 months. And since? I've studied English since August. August, 3 meses atrás. November, October, September, August. Okay, people? We've worked at a big company for a long time. Você pode especificar por quanto tempo ou ser mais geral. Então, uma ideia For geral. a long time, for a short time, For a while. for a while, né? Você dá um período, dá Uma ideia. de quanto tempo. Então, I've worked at a big company for a long time. I've worked at a big company for a long time. For e o tempo. Okay. Now, I've worked at a big company since I started my career. E o since ele pode ser usado tanto com uma data, né? Igual
Qual data que você usou? 2018. 2018, 2010, 1999. Ou com uma situação, Isso. né? Desde que eu me formei. Desde E que essa situação sempre vai vir no passado. Exatamente. Since I started my career. Ok. Since I graduated. Desde que Since eu I formei. moved to Belo BH. Horizonte, ok? E aí, a pergunta que você vai fazer é how long? How long? Então, qual que é a pergunta connected with the present perfect? How long? Resposta for e since. Então, how long have you lived in your new apartment? I've lived in my new apartment for 5 years. Ok? Ok. Então, por quanto tempo você tem morado no seu apartamento? Eu tenho morado por 5 anos. Or since 2015. Good. How long have you worked at Housecom? I've worked at Housecom since 2006. Or for? For 14 years. Very good. How long have you studied English? Since I was born. No, I've studied English for a long time. Yes. I think since you were 7, 8, No, I mean 10. 10. Yes. 10. So I'm almost 40. She studied English since she was 10 years old. So for 30 years. Yes. How long have you talked to your boyfriend on the phone? To your husband on the phone? I've talked to my husband for 2 minutes. Yes. Quando era namorada, eram 2 horas, né, gente? Depois que casa. Vai mora junto, não precisa ficar conversando. Now, how long have you known your best friend? I've known my best friend for a long time. Ok. Então, por quanto tempo você tem conhecido? Então, o que acontece com esse tempo verbal aqui, gente? A gente, em português, usa o present continuous. É, Aí você fala assim, por quanto tempo você tem trabalhado, por exemplo, né? A gente tem muitos alunos na CEMIG. Quanto tempo você tem trabalhado na CEMIG? A pessoa fala assim, eu tô trabalhando. I'm working at CEMIG. I'm working, né? É. Então presta atenção. Se começou no passado e vem até agora, I have worked. Vocês pegaram então? Então são 4 situações. A primeira, indefinite time. A segunda, recent past, Recent past. com just. A terceira, repeated action. In the past. E a quarta, que é a mais parecida com o português, for e since. Então é assim que você vai usar o present perfect. A gente vai colocar um quiz no Telegram. Gente, Aí quem vocês não está podem inscrito treinar. no nosso grupo do Telegram, o link tá na bio, entra lá, que a gente sempre disponibiliza quizzes, exercícios, links de aulas, tá? É um complemento excelente. Ah, palestras também, textos com áudios, tem muito material legal para treinar o inglês. Ok, Pico. Então espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula. Depois, se quiser, assiste de novo, anota situações, façam frases, né, dentro da sua própria realidade. Faz aqueles exercícios de substituição que a gente sugeriu. Sim. Eu tenho certeza que vocês vão dominar o present perfect. So you will master the present perfect and never forget. Verdade. Ok? Gente, muito obrigada pela companhia. Gostaria de pedir aquele comentário maroto na nossa live. Você pegando meu vocabulário, gente. Aquele comentário maroto que tanto nos alegra, tá? Falando o que vocês estão achando, se vocês gostaram da aula, com sugestões e comentários. A gente ama receber. Ontem nós recebemos vários comentários, a gente ficou bem feliz mesmo. Verdade. Ok, people, so bye bye. Bye bye. See you tomorrow Kisses. at 1 o'clock. Ok, bye bye.